altar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. And I would like to invite you to open up your Bibles with me Mateus capítulo 1. in Matthew chapter 1. Alguns não entenderam nada, né? Some didn't understand what's going Mas os que on. vieram no Vision Night estão ligados. But those who came on the Vision Nights, they're connected. Aleluia. Hallelujah. Mateus capítulo 1. Matthew chapter 1. Quero ler do verso 18 ao verso 21. I want to read from verse 18 to 21. Mateus capítulo 1 do verso 18 ao 21. Matthew chapter 1 from verse 18 to 21. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu quero falar por alguns minutos com você nessa manhã I want to speak to you for a few minutes this morning sobre ele salvará o seu povo dos seus pecados. about he will save his people from their sin. Por que é tão difícil nós acreditarmos nas promessas de Deus? Why is it so difficult for us to believe in the Por que promises é tão of difícil God? ouvirmos algo da parte de Deus Why is it so difficult to hear something from the e não part of acreditarmos God que aquilo que Deus falou é possível acontecer? and not believe that what God has spoken is possible to Quantos happen? aqui já ouviram Deus How falar? many here have heard God speak? Quantos aqui já tiveram uma promessa de Deus? How many here have had a promise from God? Quantos aqui estão esperando que uma promessa de Deus se cumpra? How many here are waiting for a promise from God to Eu be vi alguns fulfilled? jovens que estão querendo casar levantarem I a saw a mão. few young people that want to get married to Fica raise their firme que hands. Deus vai honrar a tua Just fé, irmão. Stay faithful because God will honor your faith. Mas por que é difícil crer? But why is it difficult to believe? Aqui nós vemos uma história Here we see the story, muito interessante. which is very interesting. Porque Jesus ele poderia ter vindo ao mundo de qualquer outra forma. Because Jesus could have come to the world in any other form. Mas a eternidade decidiu entrar no tempo do homem. But eternity decided to come into time of man. O eterno decidiu ser tempo conosco. The eternal will decided to be in time with E nós us. vemos aqui um anjo We see here an angel que já havia aparecido a Maria, that had appeared to Mary already, aparecendo a José, now appearing to Joseph, para confirmar a palavra que Deus já tinha liberado sobre Maria. in order to confirm the word that God had already liberated over Mary. Maria estava prometida em casamento. Mary was promised to marriage, E ela se achou grávida pelo Espírito Santo. and she found herself pregnant by the Holy Spirit. Mas eu louvo a Deus porque tem algo aqui nesse texto fenomenal. She was pregnant through the Holy Spirit. And I see something O versículo phenomenal in this 19 text. diz que José, Verse 19 says that seu Joseph, marido, her era um husband, homem justo. was a faithful man. Porque só pessoas justas, Because only righteous and faithful eles people esperam can para expect, entender o que os céus está revelando. can wait to see what heavens are Como revealing. José era um homem justo, Since Joseph was a righteous man, ele não queria expor Maria. he didn't want to expose Mary. Ele esperou He waited até que Deus enviasse esse anjo until God could send this angel para que ele pudesse entender so he could understand o que Deus estava realizando na vida deles. what God was doing in their life. Aqui diz que ele pretendia anular o casamento secretamente. Here it says that he had the intention of just canceling that marriage E é in interessante secret. como muitas pessoas But it's interesting how que many recebem people uma promessa de who Deus, receive a promise from God, eles às vezes querem anular essa promessa they sometimes want to cancel that promise secretamente. in a quiet way. Não tem talvez They don't have a perhaps ousadia the audacity de procurar o pastor to look for the ou um pastor líder or to look for a ou leader alguém or para someone dizer:
olha, to say, eu look, estou aguardando isso. I'm waiting Mas for está tão this, but difícil. it's so difficult. Olha, mas é algo que parece But impossível. look, it's something that seems like it's Como impossible. essa mulher que Like ficou this woman here grávida pelo who Espírito became Santo pregnant through the Holy Spirit. e querem anular secretamente uma And promessa. they want to quietly cancel a promise. Eu louvo a Deus porque Ele enviou um anjo. I praise God because He sent an angel. Mas o que tem de promessa sendo anulado secretamente, But there are so many promises out there being canceled in secret. porque é difícil a gente crer Because it's difficult for us to believe que algo sobrenatural pode that acontecer. something supernatural can happen. Quantos aqui esse ano How many here this year foram contagiados pelo coronavírus? Não tenha vergonha, were pode levantar a infected mão. with coronavirus? Várias pessoas. Many people. O fato de você estar aqui, você The fact that you're here, venceu. it means that you won. Venceu o coronavírus. You conquered over coronavirus. Muitas pessoas não vão passar o Natal com as suas famílias. Many people will not spend Christmas with their family. Muitas pessoas não vão ter com quem celebrar o Natal esse ano. Many people will not have someone else to celebrate Christmas with this Perderam year. pessoas da família que amavam. Because they lost people from the family that they Perderam loved. amigos. They lost friends. E essa pandemia não se pode brincar com ela. And you can't play around in this pandemic. Mas eu sou grato a Deus porque nós estamos aqui. But I'm thankful to God that we are here. Deus tem nos guardado, nos protegido. That God is protecting us and E sabe keeping por us quê? safe. Do you know why? Porque quem tem uma promessa de Deus não vai anular ela Because secretamente. those who have a promise from Quem tem uma God will not promessa de cancel Deus those não vai promises in anular quiet. essa promessa Who have a secretamente. promise from God will not cancel this promise Nós in não temos secret. todas as We respostas, don't have all the answers. mas nós temos uma missão para But we cumprir. have a mission to fulfill. Tem uma promessa de Deus sobre a tua There's vida. a promise from God over Tem uma your promessa life. de Deus sobre a tua There's a história. promise from God over your Tem uma story. promessa de Deus sobre o teu There's a promise casamento. from God over your Tem uma marriage. promessa de Deus sobre as tuas There is finanças. a promise from God over Tem uma your promessa de finances. Deus sobre o teu ministério. There's a promise from God over Não your anule ministry. essa promessa Don't secretamente. cancel this promise in secret. E aí o anjo aparece e diz para And José: then the angel shows up to Joseph and says, olha o que a sua esposa what your wife está gerando is generating procede do Espírito Santo. comes from the Holy Spirit. Ela dará à luz um filho She will give birth e to a você son, deverá dar-lhe o and nome you shall give him de the name of Jesus, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus because he will pecados. save his people from their sins. Há mais de 2000 anos Jesus nasceu no ventre de Maria. More than 2,000 years ago, Jesus was born in the womb of Mary. Mas muitos dos que estão aqui nessa manhã But many of those who are here this morning também deixaram Jesus nascer na have sua also vida. allowed Jesus to be born Eu não in sei your qual foi o life. momento da história que ele nasceu na sua I don't know vida. what was the moment in history that Mas he was se born in Jesus your nasceu na life. tua vida, você pode aplaudir ele nessa But if manhã. Jesus was born in your life, can you clap Se to him this você morning? tem razões If you para have celebrar reasons Jesus, to celebrate aplauda Jesus, ele mais clap forte. to him even Aleluia. stronger. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. O verbo eterno pessoal se fez The carne. eternal and personal verb became E ele flesh. habitou entre nós. And he inhabited Deus in se us. fez homem God became man. e entrou no templo, And he entered into sendo time. o rei dos Being the reis. King of kings. Ele se fez He servo, made himself a sendo servant. rico Being e rich. o dono do mundo. And the owner of the Tornou-se world. pobre. He became poor. Esse é o grande mistério do Natal. This is the greatest mystery of Christmas. Jesus não nasceu num palácio. Jesus wasn't born in a palace. Ele nasceu num simples curral. He was born in a simple stable. Ele não tinha um berço de He ouro. didn't have a crib. Ele foi colocado em uma manjedoura, He was placed in this manger, o lugar onde os animais se a alimentavam. place where animals ate from. Quando José e Maria chegaram de When Nazaré Joseph em and Mary Belém, arrived to Bethlehem não from havia Jerusalem, lugar para eles. there was no place for them. Os hotéis estavam cheios. The hotels were full. As pensões The houses, estavam todas they ocupadas. were all occupied. As casas estavam indisponíveis. The houses were unavailable, Sem lugar para Jesus nascer. without a place for Jesus to be born. José e Maria não tiveram outra opção Joseph and Mary had no other se option não ir para um lugar onde os but animais, to go to a place where se alimentavam. the animals fed themselves. O Filho de Deus não encontrou lugar para nascer entre os The homens. Son of God did not find a place to be born amongst E ele men. foi nascer entre os And animais. he went to be born amongst the animals.
E é incrível pensar que ele é chamado de o Cordeiro de Deus. And it's incredible to think that he is called the Que Lamb tira o of pecado do God mundo. who removes the sin from the world. E parece que a história continua a se repetir. And it seems like history just repeats itself. Sendo eterno, entrou no tempo. Being an eternal person, Sendo o he Rei came da into Glória, se time. fez servo. Being the King of Glory, he became a servant. 2000 anos se passaram. 2,000 years have passed. E ainda hoje, And still today, as cidades, cities, os campos, the fields, os homens men, estão ocupados, they are busy. estão cheios com as suas ocupações They're filled with their things to do. para receber Jesus. And they can't receive Jesus. Não há lugar para Jesus no coração dos homens, There's no place for Jesus in the heart of men. porque eles estão agitados, Because they are agitated. correndo de um lado para They're o running outro, from one side to the other. preocupados Concerned demais. and worried too much. Eles não têm lugar para Jesus. They don't have a place for Jesus. O Natal chegou. Christmas has Ai, come. como eu amo essa Oh, estação. how I love this season. Eu amo o Natal. I love Christmas. As pessoas ficam boazinhas. People become nice. As pessoas se esquecem de tudo que aconteceu do ano inteiro. People forget about everything that happened during the year. Ah, eu preciso falar com aquela Oh, pessoa. I need to talk to this person. Eu preciso ligar para o meu I pai. need to call my dad. Eu preciso ligar para minha I mãe. need to call my mom. Olha, eu preciso falar com aquele irmão que eu Oh, não I need falo. to talk to that brother I don't speak to Preciso anymore. falar com a minha I sogra. need to speak to my Meu mother-in-law. Deus. My God. Eu preciso falar com esse cunhado meu. I need to speak to this brother-in-law. Ah, aquela pessoa que me machucou Oh, tanto. that person that hurt me so badly. Por que será que nessa época as pessoas ficam vulneráveis? Why is it that during this time people become vulnerable? E há uma razão para And isso. there is a reason for that. É impossível. It's impossible. Eu repito, é I impossível repeat, it's impossible celebrar o to Natal celebrate Christmas sem falar de Jesus. without speaking about E para Jesus. se falar de And Jesus, to é speak about preciso Jesus, amar. you need to Para love. se falar de To Jesus, speak about é preciso Jesus, perdoar. you need to forgive. Para se falar de To Jesus, speak about Jesus, é preciso you need ter um coração to have a cheio heart de that's gratidão. filled with gratefulness. É por isso que nesse tempo, And that's why during this time, as pessoas, people, elas ficam, they get parece que vulneráveis. like vulnerable. Jesus é a luz do mundo. Jesus is the light of the world. Ele dará a luz Will give um filho. birth to a son. E você deverá dar-lhe o nome de And you Jesus, shall call him porque ele Jesus. salvará o seu povo dos Because seus he will save his pecados. people from their sin. Não tem como celebrar o Natal There is no way for us to sem celebrate falar de Christmas Jesus. without speaking about Jesus. As ruas estão The enfeitadas, streets os are shopping beautiful. centers, The malls, as lojas the stores, estão coloridas, they're colorful. as luzes, The Christmas elas lights, enfeitam as ruas da cidade. they are like ornaments As in the luzes streets of the enfeitam city. as árvores de Natal. The Christmas trees. Mas e quando passar o Natal? But how about when Christmas E quando as passes? luzes dessa árvore forem apagadas? And when the lights of this Christmas tree is E turned quando off? as luzes que enfeitam os shoppings e as avenidas And how about when the lights forem desligadas? in the streets and the stores are turned off? O que estará iluminando a nossa vida? What will be shining O que our trará life? luz What will bring em meio à light escuridão? in the midst of darkness? Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, I remember when I was 10 years old. de uma família que era nossa vizinha, There was a family who were our neighbor ali no interior do estado do Espírito in the Santo. small area of the Espírito Nasci Santo. numa vila muito I pequena, was born in a very small village chamado Vila Verde. called Greenville. E tinha uma família. And there was a family. Eles não eram de se comunicar muito com os outros. They didn't speak with other people that much. Tinha um senhor ali, o senhor José, There was a man there, his name was Mr. Joseph, conhecido como Dedé. known as Dede. Não cumprimentava as pessoas. They never Um greeted homem com um any semblante person. sempre A fechado. person that always had a grin on his Nós, face. como crianças, tínhamos medo desse homem. We as children, we were afraid of E him. lembro-me que um dia, chegando da escola, eu e meu irmão mais novo And I que eu, remember one day when I was coming from school, my havia younger brother and movimento I, ao redor daquela there casa. was a lot of action around that home. Havia ali um carro de polícia, There was a police car over havia ali there. uma ambulância. There was an ambulance. E a minha mãe já chamou a gente para And my entrar. mom called us quickly to E go nós, inside. criança, muito
muito curiosos. And we as kids, we were very Queríamos curious. saber o que estava We wanted to acontecendo. know what was happening there. Logo depois nós ficamos sabendo Soon after we que o found senhor out Dedé, that Mr. Dedé ele tinha acabado de assassinar a esposa had just murdered his wife com quase 30 facadas. with almost stabbing her 30 Ele não se times. contentou e com uma ou duas facadas, He ele deu wasn't 30 facadas. Content with only 1 or 2 stabbings, but he stabbed her 30 E ele times. fugiu. And he ran away. Depois ele foi capturado, foi Later on, preso he was e arrested. foi condenado a 30 anos And de he was prisão. condemned to 30 years O in tempo prison. passou. Time passed Aquele by. menino de 10 anos That cresceu. 10-year-old boy grew up. Eu, quando tinha 18 anos, entrei na Universidade de Direito. When I was 18 years old, I went into the school Com of 22 law. anos, me tornei advogado. At 22, I became a E lawyer. eu tinha dos meus irmãos mais velho que já advogava há tempo. I had one of my older brothers who was a lawyer for some E time. dia eu fui à delegacia com ele. One day I went to the police station Quando nós with him, passamos diante de uma cela, and when we passed through a cell, eu me lembrei daquele homem. I remember that man. Haviam se passado já 12 anos. 12 years had passed already. E aquele homem estava ali preso, And that man was there arrested com aquele mesmo with semblante, that same face. com a cara fechada. Just, a cold face. Não se comunicava muito. He didn't communicate a lot. E eu procurei saber pouco da história dele. And I tried to find out a little bit about his story. Durante esses 12 anos, During these 12 years, 2 dos filhos que ele tinha com essa mulher 2 of the sons that he had with this woman, foram à prisão para they visitá-lo. went to prison to visit him. E no meio da visita, And in the middle of that desses visit, filhos tentou matá-lo. one of these sons tried to kill E ele him. conseguiu tomar uma faca da mão do filho e conseguiu matar o filho dentro da prisão. And he was able to take the knife from the son and he killed his son Uma in história that muito prison. triste. It was a very sad story. E o tempo passou. And time passed. Me lembro que a minha igreja no Brasil, ela fazia visitas periódicas no presídio. I remember my church in Brazil used to continuously visit Faziam the evangelismo prisons na and do prisão. evangelism in the prison. E eu lembro que dia eu estava tocando violão. And I remember one day I was there with them playing Já the havia guitar. passado alguns meses. Some months had passed already. E eu lembro de ver esse homem, o senhor Dedé, And I remember seeing Mr. Dedé com uma Bíblia debaixo do braço, holding a Bible on his arms, acompanhando aquele following culto. that service. E eu fiquei impressionado, eu falei, And I became amazed and I o said, que aconteceu com esse what homem? happened to this Depois que ele man? matou o filho, ele foi condenado novamente. After he killed his son, he was condemned Ele again. teria uns 50 anos de So he probably had 50 prisão more para years cumprir. to fulfill in his sentence. E aí eu procurei policial e perguntei o que aconteceu com aquele And I homem. looked for a police officer and I asked what happened to that man. Eu lembro que ele cometeu crime bárbaro, assassinou a esposa, assassinou o filho. I remember he committed a horrendous crime. He assassinated his wife and son. E o policial me disse, olha, teve pessoal de uma igreja Assembleia de Deus And the police officer told me there were some people from the Assembly of God church que vem aqui sempre também who evangelizar. always come here also to evangelize. E eles disseram para ele, olha, nós vamos te dar uma Bíblia de And presente. they said to him, we're going to give you a Bible as a gift. Ele falou assim, não quero Bíblia. And he said, no, I don't want the Bible. Eu não vou ler. I will not read it. Ele falou, não, mas é a palavra de Deus. And they said, no, but this is the word of O que está God. escrito aqui pode mudar a tua What's história. written here can change your Pode story, mudar a tua vida. can change your life. Ele falou assim, não, eu não gosto de crente. And he said, I don't like Christians. Eu não quero ler a I Bíblia. don't want to read the Bible. Aí, de tanto aquele pessoal insistir com ele, ele And falou o seguinte, those people were so insistent, he ended up saying, tá bom então, okay then, eu vou começar a ler a I'm Bíblia. going to start reading the Mas Bible, cada página que eu ler, eu vou fazer cigarro com ela e vou fumar. but each Bible page I read, I'm going to make a cigarette with it, I'm not going to smoke O it. pessoal olhou para o outro, People looked at one another, ficaram meio sem saber o que they responder. didn't really know what to answer, Falou assim, se você lê, então pode fumar a and Bíblia. they said, then if you read it, then you can smoke the Bible. Você se compromete a ler cada página? Do you commit yourself with Ele falou, reading sim, each eu one me of these comprometo. pages? He Tudo said, bem. yeah, I'm going to read it. E ele começou a ler. And he started to read it. E os outros presos diziam que ele lia, arrancava And the other prisoners, they said that he would read and Fazia really rip it cigarro and make the cigarette fumava. with it and smoke. Passaram-se os meses. And years passed Até que by ele começou a ler o Novo until one day he Testamento. started reading the New Testament. Até que ele começou a ler o Until Evangelho de he Mateus. started reading
the Gospel of Matthew. E por que eu estou dizendo isso? And why am I saying this? Porque quando ele leu a história do nascimento de Jesus, Because when he read about the birth of Jesus, e quando ele leu que ele salvará o seu povo dos seus pecados, and when he read, he will save his people from their algo sin. aconteceu na vida daquele homem. Something happened in the life of that man. E ele falou assim: quer And he dizer então said, que "Do you eu mean posso that ser salvo? I could be saved?" E quando ele leu, ele não fumou essa página da And Bíblia. when he read that, he didn't smoke that Ele page from the continuou lendo Bible. os He evangelhos. continued on reading the E ele foi Gospels. tendo entendimento. And he started having an E ele understanding. entendeu que mesmo estando atrás das And grades, he understood that even being behind bars, ele podia ser livre. he could be free. Porque a pior prisão não é uma cela de uma cadeia. Because the worst prison is not the cell A of a pior prison. prisão é você estar livre The worst prison is for you to be e se free sentir aprisionado. and to feel like you're in E eu estou prison. falando para muitas pessoas que podem estar presas And I'm speaking to a lot of people who a might be vício de in pornografia, prison to a addiction presos to à pornography, mentira, in prison to presos à falta de lies, perdão. in prison into Ou lack seja, of nós, forgiveness. Jesus ele veio para que nós pudéssemos ser livres. Jesus came so we could be free. E a palavra de Deus diz: se Cristo te libertar, And God's word says that if Christ sets you verdadeiramente free, sereis livres. then you will be free indeed. E ele falou: mesmo que eu tiver que cumprir essa condenação And he said, even if I have to fulfill this sentence por trás das grades, behind bars, mas se Jesus me libertar, eu vou ser livre. but if Jesus sets me free, then I will be E free. essa história me chamou muita And atenção. the story really caught my attention. E eu não sei o que se passou com esse And homem, I don't know what happened to that man, mas ele foi salvo but he was saved por Jesus. by Jesus. Assim como eu e você. The same way as you and I. O que nos torna melhores What makes us better? não é o fato de termos nos tornado filhos de Deus. It's not the fact that we have become children of O que nos torna God. melhores do que outros pecadores What makes us better than other sinners? chama-se arrependimento. It's called repentance. E Jesus veio para que nós pudéssemos entender And isso. Jesus came so we could understand this. Sentar a uma mesa To sit at a table com peru assado, with a turkey, com farofa, with farofa, com arroz, with rice, arroz com passas. this traditional Arroz. rice from Brazil Meu that Deus! you include, raisins in it. Não faz sentido. Makes no sense. Rabanada. Rabanadas. Aleluia. Meu Deus. De que vale essa mesa linda? What is the worth of having, Para celebrar o plentiful Natal. table to celebrate Christmas Se Jesus não está conosco. if Jesus is not with us? Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus is the real meaning of Christmas. E ele veio para salvar o povo dos seus And pecados. he came to save people Ele from veio their para nos sin. salvar. He came to save Ele veio para nos us. He libertar. came to free us. E é interessante como And it's interesting how as pessoas people têm perdido are losing esse sentido, this meaning, o verdadeiro sentido do Natal. the real meaning of Christmas. Queridos, eu não tenho, tem algumas igrejas que não celebram o Natal. Beloved, there are some churches that don't celebrate Christmas. Respeita a posição de cada uma. I respect the position of each one of them. Nós entendemos que o Papai Noel, essa figura carismática, We understand that Santa Claus, who is this charismatic figure, aquele senhor de barba branca, that old man with the white beard, aquela roupa vermelha para vender muita Coca-Cola. the red clothes to sell a lot of Coca-Cola. Aleluia, se você não sabe da história, pesquisa You don't know about depois. the story, you can research Você vê later. o Papai Noel, você já quer tomar Coca-Cola. You see Santa Meu Claus, you Deus! want to drink some Coke. É muita glória. My God, it's too much glory. Ok, o Nicolau, ele tem uma história interessante. Saint Nicholas has a very interesting Nós story. devemos valorizar e respeitar as We need histórias, to value and respect the mas stories. substituir Jesus, But never. we can never Não replace podemos. Jesus. We cannot. E eu entendo, queridos, que a cada ano que passa, And I understand, beloved, that each year that existem passes igrejas, by, irmãos, que fazem verdadeiros espetáculos de Natal. there are churches that do beautiful spectacles of Christmas. E eu aprecio. And I appreciate Alguns that. entram, Papai Noel entra de trenó e rena dentro dos templos. Some, Santa Claus, he comes, with his
reindeer Mas in o the que se fala às temple. vezes menos naquele musical é de Jesus. But what they speak less sometimes in those musicals are about Jesus. Nós não podemos esquecer que a verdadeira razão do Natal We can't forget that the real meaning of é Christmas Jesus Cristo. is Jesus Christ. Tem um texto para finalizar que eu amo, There's a text just to finish que here that é I o texto de love. Isaías capítulo It's 9. this text in Isaiah chapter 9. Isaías capítulo 9, Isaiah chapter no 9. versículo 1 diz o Verse seguinte. 1 says, Isaías 9, versículo 1 Isaiah chapter e 9 o verse versículo 1. 2. Contudo, Verse não 2. haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu amo esse texto porque séculos antes de Jesus nascer, I love this text because centuries before o Jesus was profeta born, Isaías, ele já disse o porquê Jesus viria. Prophet Isaiah said why Jesus would come. Esse é o verdadeiro sentido do nascimento This de is the real Jesus. meaning of the birth of Jesus. O Natal trouxe luz para iluminar as trevas. Christmas brought light to shine in O darkness. povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. People who were walking in darkness saw a great Quando as light. luzes da sua árvore de Natal forem desligadas, When your Christmas lights are turned off, quando as luzes que enfeitam as ruas e avenidas forem retiradas, when the lights there are as ornaments in the qual a streets are luz que vai taken iluminar down, o seu caminho? what is the light that will shine on your path? Jesus. It's Jesus. É a luz que habita dentro He de is the mim. light that Jesus inhabits é a in luz me. que habita dentro de Jesus is the você. light that inhabits inside of you. O povo que caminhava em trevas viu uma grande Of luz. people who are walking in darkness saw a Isaías great light. declara de maneira Isaiah profética declares in a prophetic que way quando o Messias viesse, that when the Messiah was to haveria come, luz light para aqueles que estavam em will trevas. come to those who were in darkness. E você sabe muito bem And you know very well como é difícil caminhar no escuro. how difficult it is to walk in darkness. No escuro você não vê In darkness, you're not able to see aquilo que pode levar você a cair. what could take you to fall. Você pode tropeçar no You might escuro. stumble in the darkness. Quando você acorda no meio da noite, está tudo When you apagado. wake up in the middle of the night and all the lights are off, Como é difícil. how difficult. Eu não sei você, mas eu já tomei vários tombos. I don't know about you, but I have fallen many times. E Jesus é essa luz que veio iluminar Jesus is this light that came to shine a escuridão. in darkness. As luzes que usamos para enfeitar as árvores de Natal, The elas têm um lights significado. that we use in Christmas trees, they have a meaning. Jesus é a luz do mundo. Jesus is the light of the A luz world. que jamais vai se The light apagar. that will never be turned E é por off. causa dessa luz que It's está because of this acesa light that is on que eu e você conseguimos caminhar e viver no meio das trevas. that you and I are able to walk and live even in the midst of darkness. É por isso que todo aquele que nasceu de novo That's why all of those who were born again, consegue discernir, they can discern. consegue They enxergar are able to see o ambiente que está caminhando. the environment that they are walking in. Quantas vezes eu e você How many times you olhamos and à I, nossa we volta look around us e nós pensamos, and we think, isso vai dar errado. this is not going to Essa work. pessoa está indo por um This caminho, person is going through a não sei como path. que ela não I don't percebe, know how they can notice that. porque eu e você temos a luz Because you and I, we have the que light pode iluminar as that trevas da can nossa shine the volta. darkness of our life. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você, Perhaps you have heard someone say to you, você é uma pessoa iluminada. you are a person that has a light in you. Eu já ouvi várias vezes. I've heard many people say, É a primeira vez que eu ouvi. and the first time that I've heard that, Eu estava dentro de uma igreja I católica. was inside of a Catholic church. Eu era adolescente, I was a teenager. ainda não tinha tido uma experiência de conversão. I hadn't yet had an experience of coming to Christ. Começou um movimento carismático no Brasil, And they started a charismatic movement in chamado Brazil, Tarde do which Pentecoste. was called the Afternoon of the Pentecost. E uns amigos que tocavam rock and roll comigo And some friends that played me rock and roll convidaram with para me, chamar a gente para tocar na Tarde do Pentecoste. they invited us to Eu play
falei, day, que in the negócio é afternoon de of the tarde do Pentecost, and I said, what Pentecoste? thing is this of the Ah, é afternoon o of the pessoal da Pentecost? católica aí, é um Oh, povo it's diferente. some people from the Catholic Church, they're kind of different. Espírito, Espírito, And they started e singing these desce como songs fogo. about Primeira the Holy vez que eu ouvi Spirit essa coming canção down não as foi dentro de uma fire. igreja The evangélica. first time I heard this song was not in Foi an na tarde do evangelical Pentecostes. church. It was in that Da igreja afternoon of the católica. Pentecost in the Eu estava Catholic tocando meu church. violão. I was playing my E eu tinha guitar. passado a noite anterior fumando maconha, And I had spent the night before just smoking bebendo weed and álcool e drinking tocando rock and roll. alcohol and playing rock and Espírito, roll. Espírito, And then it started playing Holy e Spirit desce como that comes fogo. down like fire. Vem como em Come Pentecoste. like Bom, Pentecost. Deus tem uns caminhos loucos dele. God has his crazy ways. Aleluia. Hallelujah. E eu tô lá, And I'm there. irmãozinho, eu vou falar com você que ele era um povo que estava ali com sinceridade no coração. Brothers, I want to tell you, those were people that had sincerity in Bom, in no their meio heart. daquele monte de gente, o padre chega onde eu estava com o meu And violãozinho. all of a sudden, the priest comes where I was with my little O padre guitar. vira para mim. The priest turns to Eu me. tinha uns 16 I para was about 17 16 anos. to 17 years O old. padre The vira priest para mim. turns to me Você é um garoto iluminado. and says, you are a boy that Eu you have vejo a uma light in you. áurea. I see an aura. Áurea, eu sei lá o que era áurea. And I didn't even know what that Eu vejo meant. uma I see áurea. an aura. Depois eu vi que é de And auréola. people were thinking about this É aura que thing. eles falam com o anjo, They né, que said, it's like ilumina. the angel that has their Depois você é um thing. garoto iluminado. You are, you have this light in you. Eu falei, é mesmo? And I said, really? Ele falou assim, olha, Deus tem algo para fazer na tua And he vida. said, God has something to do in your life. Passaram-se uns 2 anos, conheci And Sandra, 2 years passed by and I met a Sandra. luz que iluminou a minha She's the vida. light that shined in my life. E através da vida dela eu consegui ver a luz. And through her life, I Do was able mundo. to see the light of the Jesus world, Cristo. who is Jesus Christ. Quando as luzes à sua volta se apagarem, When the lights around you go dark, qual luz vai iluminar o seu caminho? what is the light that's going to shine your path? Jesus, ele veio para ser o salvador do mundo. Jesus came to be the savior of the world. Isaías profetizou Isaiah séculos prophesied atrás centuries ago que o povo que caminhava em trevas viu uma grande that the people who were luz. walking in darkness saw a great light. A luz de Jesus é o brilho The light of Jesus is que eu e você precisamos carregar. the light that you and I need to carry. A luz de Jesus é o brilho que o Natal precisa ver. The light of Jesus is the light that Christmas needs to see. Queridos, chega. Enough, beloved. O ano do recomeço está chegando. The year of the new beginning is coming. Chega de vivermos em trevas. Enough of living in Ou darkness. chega de aceitarmos as trevas Enough of accepting entrarem darkness nas nossas to casas. enter into our homes. Queridos, eu sou convidado muitas vezes para ir na casa de membros da igreja, Beloved, I'm invited many times to go to the houses of members of para the orar church no quarto to dos pray filhos, in the bedroom of their kids. porque os filhos estão vendo Because the kids are seeing, vultos. like ghosts. Isso eu quero dizer para você que onde tem luz não tem vulto Beloved, I escuro que want vai to say se to you that alojar. wherever there is a light, there is no ghost Com or o que eu e spirits. você como pais temos feito? What are you and I as parents have been doing? Eu entendo que nós não temos um controle hoje 100%, I understand that we don't have the control 100% now. mas nós não podemos deixar as trevas But we can allow acharem lugar nas nossas darkness casas. to find places in our houses. A partir do momento que Jesus entra nas nossas vidas, From the moment that Jesus enters into our life, essa luz precisa brilhar. this light needs to shine. Eu não estou falando de uma luz que And brilha I'm talking about a light that shines só no Natal. not only on Christmas, Uma luz que brilha o ano inteiro. a light that shines all E não year importa long. quais sejam as trevas And that it doesn't matter what que eu are e the você darkness tenhamos que caminhar por that elas, you and I have to walk through. mas nós não tropeçaremos, But we will not stumble porque existe uma luz because there is a que light clareia that is o shining caminho que the nós estamos path percorrendo. that we're walking Quantos estão me on. entendendo nessa How many are manhã? understanding me this morning? Você é iluminado. You have a light in Você you. tem essa luz. You have this light. Fica de pé no seu Please lugar. stand on your feet. Você que está em casa nos If acompanhando, you're at home following with us, que essa luz may this light que foi profetizada por that was Isaías, prophesied by Isaiah, essa luz que fez clarear a história da tua vida, this light that was
a light in your path, possa in your brilhar life, mais do que nunca nesse Natal. may shine brighter than anything else in this Assim como Ele Christmas. salvou esse homem que eu contei o The same way testemunho, that he saved this man that I talked Senhor about Dedé. his testimony, Mr. Dedé. Jesus continua salvando pessoas ao redor da Jesus terra. continues to save people all around the earth. Ele veio para salvar And he came to a humanidade save dos seus humanity pecados. from their sin. E nós somos gratos por isso. And we're thankful Se for você this. entrou aqui nesta If manhã, you came in here this morning, se Jesus ainda não é essa luz que if ilumina o Jesus teu is not caminho, yet this light that's shining in você your pode path, sair daqui you can leave com essa here convicção. with this assurance. O mundo jaz no maligno. The world is in As darkness. trevas têm invadido Darkness are a terra. invading the earth. Mas onde tem um homem e uma mulher But wherever there is a man or a cheio woman de Jesus, that's filled with Jesus, essa luz brilha. this light will shine. Você já percebeu que os filmes de terror todos são à noite? Have you noticed that the horror movies are always at Por night? que não fazem filme de terror Why de don't they dia? do horror movies during the day? Eu não entendo, I gente. don't understand it. Filme de terror é só à noite. Eu falo, essa The cidade não horror tem movies dia. are only at night. Não The city amanhece doesn't nesse have lugar. daytime. É Day trevas doesn't o tempo come. It's inteiro. darkness all the time. Mas é porque os demônios, eles se alimentam But das it's trevas. because demons, they feed on darkness. Os demônios se alimentam da Demons, escuridão. they feed on darkness. Mas a luz veio para que os But demônios light se came dobrassem. so demons could E bow nesse down. Natal, And during this não deixe as Christmas, trevas don't allow darkness serem trevas to be na vida das darkness pessoas à in sua the life volta. of people around Você foi chamado para ser you. luz You were called to be a light em meio às in trevas. the midst of Pai, darkness. obrigado por esta manhã. Father, thank you for this morning. Obrigado porque o brilho da tua luz está em Thank cada you um de because the light nós. of that your light O is Natal in each chegou one of mais us. uma vez. Christmas has come once again. Que nesse Natal nós possamos celebrar That during this Christmas we may Jesus, a celebrate luz do mundo. Jesus, who is the light of the Assim como world. nós The cantamos, same way as when assim we como sing, nós expressamos the o nosso same way amor, as when we express our nós love, possamos ser that solidários we may be com as solidary pessoas que estão sofrendo à to nossa people who are volta. suffering around us. Nós vamos sair daqui desse lugar Leave nesta this manhã place here this morning com a convicção, with the assurance, com a certeza with the certainty de que ainda que as trevas estejam à nossa that volta, although darkness may be nós não around us, we tropeçaremos, will not stumble. porque o Senhor é a luz Because you are que the ilumina a light nossa vida, that shines our ilumina o life nosso caminho. and our path. Obrigado, meu Pai, Thank you, Father, por podermos celebrar o Teu because we nascimento, can celebrate your birth, pelo Senhor ter nascido em nossas because you were vidas. born in our lives. Dê um forte aplauso a Ele Give a nessa strong clap manhã to him this morning. e vamos declarar: Let's declare, aleluia. hallelujah. Haz luz para sobre